Meus cumprimentos a todos. Aqui estou eu mais uma vez para dar continuidade ao estudo do Sermão da Montanha. Hoje nós vamos tratar da passagem onde Jesus fala que os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. E na sequência, ele vai falar que ele não veio destruir a lei, porém cumpri-la. Me parece muito interessante essa sequência registrada por Mateus, que estão no capítulo 5, versículo 13 a 16, que é o sal da terra e a luz do mundo, e depois o cumprimento da lei dos profetas, que em Mateus nós vamos encontrar nos versículos, capítulo 5, versículos 17 a 48. O que significa ser a luz do mundo e o sal da terra? Vamos pensar na nossa realidade. Uma comida sem sal é uma comida sem graça. Às vezes a gente até precisa tirar o sal da comida por questão de saúde, mas é o sal que dá, que tempera, que dá sabor à comida. É também o sal que preserva os alimentos, né? Antigamente, quando a gente não tinha geladeira, usava-se salgar a comida para que ela durasse mais tempo. Então, o sal tem essa finalidade que é muito positiva. E o sal, por dar sabor ao alimento, quando Jesus utiliza essa imagem do sal para dizer que os discípulos eram o sal da terra, ele estava querendo dizer o quê? Que a mensagem, a tarefa dos discípulos era dar sabor à mensagem de Jesus, porque caberia a eles a divulgação dessa mensagem. Então imagina se os discípulos fossem propagar a mensagem de Jesus desanimado, cabisbaixo, né, sem aquele ânimo, né, sem aquele fulgor que contagia as pessoas. Então eles são o sal da terra, no dizer, né, de Jesus. E por que a luz do mundo? A luz, né, é o que vai iluminar. E a luz é tão importante porque quanto mais alta ela é colocada, mais ela ilumina. Por isso é que nós vemos assim no nosso dia a dia, aonde que são colocadas as lâmpadas para que elas iluminem o cômodo? No alto, né? A gente acende, vai iluminar todo o cômodo. Uma luz mais baixa, ela fica mais restrita. Então, quando Jesus fala que os discípulos eram a luz do mundo, ele também estava dizendo, numa linguagem metafórica, a importância dos discípulos de iluminar o mundo, mas iluminar elevando o padrão daquela população, que era uma população bastante ignorante. Então, Jesus, ele traz uma série de mensagens, uma série de ensinos que faz com que aquelas pessoas, seus discípulos mais chegados, embora homens muito simples, quando eles aprendem com Jesus, eles se transformam, porque as suas vidas são iluminadas. E aí, da mesma forma, do sal da terra, quando Jesus fala dos discípulos iluminarem, serem a luz do mundo, está colocando para os discípulos uma importância muito grande, no sentido de que, quando eles abraçarem esses ensinamentos depois da partida de Jesus, eles teriam a função de iluminar a vida de todos aqueles com quem eles entrassem em contato. Bom, inicialmente eu falei que eu achava muito interessante esse ensino da luz do mundo e o sal da terra ter precedido o próximo ensino de Jesus, quando ele diz: não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Então, olha só, os discípulos precisavam ter muita ciência e muita certeza de que, ao divulgar a doutrina, eles também não estariam descumprindo a lei. Que lei? A lei mosaica, né? Porque Jesus, ele foi acusado e perseguido
pelos doutores da lei, pelos escribas e fariseus que entendiam que Jesus era contrário à lei de Deus. Agora veja, Jesus era um judeu altamente conhecedor da lei. Ele era o mestre. Então, por que é que ele foi acusado de estar querendo destruir a lei? Porque Jesus, ele deu importância ao que a lei mosaica tinha de fundamental, que eram os 10 mandamentos. Então nós vamos ver o seguinte, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, que tem como título Não Vim Destruir a Lei, começa com essa passagem de Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei, ou os profetas que vieram antes. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Então, o que Jesus está falando é que ele não veio destruir a lei. Na sequência, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um item, um subitem, intitulado Moisés. E eu vou ler porque ele clareia muito para nós essa questão da crença que os doutores da lei, e escribas e fariseus, tinham com relação aos ensinos de Jesus. Diz assim: na lei mosaica há duas partes distintas: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, ou seja, a lei de Deus é invariável, ela não muda. Porque Deus, sendo perfeito, ele não precisa modificar suas leis. Elas são eternas, não variam. Entra ano, século sai século, milênio sai milênio, e as leis de Deus permanecem. Porém, a lei de Moisés, a outra lei, a segunda parte, ela varia, porque ela é apropriada aos costumes e ao caráter do povo e se modifica com o tempo. Então veja, Moisés, quando subiu ao Monte Sinai e que ele recebeu os 10 mandamentos, esses mandamentos é o cerne da lei divina. Aqueles mandamentos não mudam. Agora, Moisés estava conduzindo um povo que tinha vindo do cativeiro do Egito, que tinha absorvido muitos dos hábitos, costumes dos egípcios. E Moisés, então, precisava disciplinar esse povo. Por isso, Moisés decretou um monte de leis para que esse povo pudesse se adequar à sua nova realidade. Então, o texto do Evangelho continua. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Agora ele vai enumerar os mandamentos. Primeiro, eu sou o Senhor vosso Deus e vos tirei do Egito, da casa da servidão. Eles eram escravos no Egito, né? Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. A gente sabe que os egípcios cultuavam vários deuses. Inclusive, quando Moisés desce do Monte Sinai, ele vê o povo, depois de ele ter passado uma temporada lá em cima, recebendo os mandamentos, o povo tinha inclusive fabricado bezerro de ouro. Então o povo estava totalmente desgovernado. E Moisés fica muito brabo com aquilo. E continua a lei. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem no que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. É isso, né? Um linguajar que não é o nosso linguajar corriqueiro, mas o que Deus, né? Ou o Espírito de Deus, ou, né, segundo a crença da doutrina, não foi necessariamente Deus, mas um mensageiro de Deus que ditou esses mandamentos para Moisés.
Segundo mandamento: não pronunciareis em vão o nome do Senhor. Terceiro: lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Esse mandamento ele é muito interessante porque Deus está dizendo o que aqui? Que o ser humano precisa de ter pelo menos um dia na semana onde ele vai repousar. Isso é santificar o dia do sábado, né? Para que naquele dia ele pensasse, fosse um dia em que ele entrasse em ligação com Deus. E o sábado, para os judeus, é esse dia. Quarto mandamento: honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Honrar o pai e a mãe, porque os nossos pais nos deram esse corpo físico. Eles, apesar às vezes de não serem aqueles pais que a gente tem lembranças maravilhosas, pode ser, mas eles também não são perfeitos, como nós não somos perfeitos. Mas eles cuidaram de nós, nos alimentaram, nos deram medicamento. Então a gente tem que honrar esse pai e essa mãe. E de que forma? Agindo com dignidade, para que nós não os envergonhemos com o nosso mau comportamento. Quinto mandamento: não mateis. Sexto: não cometais adultério. Não roubeis, é o sétimo. Não presteis testemunho falso contra o vosso próximo, é o oitavo. Quer dizer, eu não vou falar do próximo falsidade, né? Não vou dizer do próximo algo que ele não fez. Não vou mentir. Nono mandamento: não desejeis a mulher do vosso próximo. Aqui, no mandamento, está falando do adultério, né? E adultério pode ser qualquer coisa, né? Mas aqui ele está falando especificamente sobre o relacionamento, porque a família é sagrada. Então, quando o desejar a mulher do próximo pode implicar na destruição de uma família. Então, isso é um erro grave. Décimo mandamento: não cobiceis a casa do vosso próximo, o que é dele, nem o seu servo, né, aqueles que trabalham para o meu próximo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertença. É a propriedade. O que é do outro, não é meu. Eu não tenho o direito de me apropriar do que é do outro. Agora, olha só, o outro também não vai ter o direito de se apropriar do que é meu, porque há uma reciprocidade. A lei vai valer para mim, mas vai valer para o outro também, né? Então, isso é bem importante. Agora, na continuidade, nós temos o seguinte comentário: é de todos os tempos e de todos os países essa lei. Qual lei? A lei divina. Então, não matar, não roubar, não cometer adultério, é de todos os países. Não roubar, né? Não sei se eu já falei. Não prestar falso testemunho. Inclusive, isso é um crime perante a lei, né? Todos os locais cumprem essa lei? Não, mas está errado. Não cumprir essas leis é errado. Acontece que nós ainda somos muito falhos moralmente, né? Ainda não desenvolvemos totalmente as nossas virtudes, porque o dia que nós desenvolvermos essas virtudes, nós vamos cumprir em todos os seus aspectos as leis divinas. Todas as outras leis que Moisés decretou, obrigado que se via conter pelo temor um povo do seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina. Então, o que Moisés fez? Disse que todas as leis civis eram de origem divina, para obrigar o povo a cumpri-las. Mas, na verdade, de origem divina são os 10 mandamentos.
Origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. Então, aqui que o Evangelho, segundo o Espiritismo, está dizendo? Todos os povos inventaram essa questão que todas as leis eram divinas, mas isso tinha o objetivo de conter a população. A autoridade do homem precisa apoiar-se na autoridade de Deus. Então, por causa disso, né, se fala que essa lei é divina, quando na verdade aqui o Evangelho está dizendo que divinas eram os 10 mandamentos. Mas, continua o texto, só a ideia de um Deus terrível, ou seja, vingativo, mau, sanguinário, podia impressionar criaturas ignorantes, em as quais ainda pouco desenvolvidas se encontravam o senso moral e o sentimento de uma justiça reta. Então, à medida que nós vamos nos desenvolvendo moralmente, cada vez mais a gente não precisa temer a Deus. A gente age de acordo com as leis de Deus, porque nós entendemos que Deus é bom, é justo, e agir corretamente, sermos obedientes, e esse temor a Deus, nós entendemos isso, sermos obedientes, nos submetermos aos desígnios divinos, isso vai ser espontâneo, passa a ser espontâneo em nós. É evidente, continua o texto, que aquele que incluíra entre os seus mandamentos agora ele está se referindo a Jesus, não matareis, não causareis dano ao vosso próximo, não poderia contradizer-se, fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório. Então, ela vai sendo modificada durante o tempo. Então, vamos só voltar um pouquinho com relação a alguns itens, né, de Jesus, por exemplo. Quando Jesus não respeitava o sábado, porque pela lei mosaica não se podia trabalhar no sábado, fazer nada no sábado. O sábado era um dia sagrado. No entanto, Jesus curava. E isso causava espécie, né? Chocava os responsáveis pela lei, os que cuidavam da lei. Mas por quê? Porque Jesus entendia que aquela era uma lei, aquele era um comportamento que fazia parte da lei civil, né? Não da lei de Deus. Na lei de Deus não está que a gente não podia trabalhar no sábado, tinha que guardar o sábado. Então, o sábado ser um dia para cultuar a Deus, mas não que a gente não pudesse, por exemplo, ajudar um irmão, ajudar o nosso próximo. Outra coisa, não podia comer determinados alimentos. E Jesus falou, não é o que entra na boca do homem que faz mal, é o que sai. Então, o que Jesus estava falando? Que as pessoas às vezes têm tanta preocupação de não ingerir determinados alimentos e, no entanto, elas falam um monte de coisas contrárias à lei de Deus, contrária ao amor ao próximo, contrária ao respeito pelo outro, certo? Uma outra situação, a questão de ser ou não ser impuro. Nós recordamos aqui daquela passagem do samaritano, né, que ele está descendo, né, tem um homem caído na estrada e passa pelo homem caído o fariseu e um doutor da lei. E nenhum dos dois ajuda o homem caído, porque o homem estava ali machucado, né, então era considerado impuro. No entanto, o samaritano desce do cavalo, acode o homem e trata dele, leva-o numa hospedaria para que ele pudesse ser atendido. E aí é quando Jesus pergunta, quem foi o próximo mais próximo desse homem? Através de uma parábola, né, de uma história, Jesus está falando o quê? Que o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo
estava contido naquele comportamento do samaritano. Gostaram desse vídeo? Se gostaram, dê um joinha, compartilhem e, se desejarem, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.